Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as melhores cabeças. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Nos 2 primeiros blocos participam as professoras Ana Paula Lira, professora de gramática, professora Eveline Graciano, literatura e interpretação de textos, e professora Socorro Cavalache, que é a professora de redação. E quem começa respondendo é a professora de gramática Ana Paula Lira, e nós vamos até o pátio, vamos saber quais as perguntas dos alunos. Boa noite, nós estamos aqui no pátio do Colégio Objetivo e vamos falar com a aluna Priscila Jacinto do 3º ano. E aí, Priscila, tá uma expectativa muito grande para a prova do Enem, como é que tá aí o nervosismo? Realmente eu tô muito nervosa, assim como os meus colegas, né? Mas, enfim, a expectativa é muito boa, porque eu estou participando do Super Enem, do Colégio Objetivo. E estamos aí na expectativa. Se Deus quiser, vamos passar, né? E aí, você tem alguma pergunta para os professores da área de linguagem e códigos que você queria tirar, assim? Sim, é uma pergunta para a professora Ana Paula, sobre conectores e o emprego das conjunções. Então, vamos voltar para o estúdio com a pergunta da professora Ana Paula. Aqui é Carol, para o Super Enem do Colégio Objetivo. Muito bem, eu estou vendo que vocês realmente estão conectados com o Enem, fazendo perguntas que o Enem costuma abordar. E o emprego das conjunções é um dos assuntos bastante abordado nas questões do Enem. Vejam aqui que nem sempre, algo que é importante a gente lembrar é que nem sempre uma conjunção ela é empregada da mesma maneira. Você observa aqui no texto que a conjunção mas, que ele trabalha, vai aplicar 2 vezes no texto. Em cada momento ela vai aparecer de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no texto, primeiro ele vem falando: a cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado, dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa. A conjunção mas, sendo usada com valor de oposição, como normalmente ela é trabalhada. Sai de um momento objetivo, né, de descrição, e passa para um momento subjetivo, né, em que a personagem vai refletir acerca da vida. Entretanto, no final, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Essa conjunção mas, ela não vai ter mais valor de oposição. Ela está sendo empregada como um reforço, como um ênfase, né, como um elemento enfático. Logo, a questão quando diz: a autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos de organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas. Então, a alternativa que nós vamos ter como correta aqui vai ser justamente a alternativa E, em que ele diz: assume funções discursivas distintas, ou seja, diferentes, nos 2 contextos de uso. A alternativa correta, a letra E, certo? E aqui vocês observem que o Enem costuma trabalhar a gramática aplicada, não voltada a terminologias, a nomenclaturas, mas como ela é usada dentro do texto. Boa noite. Estamos no pátio do Colégio Objetivo entrevistando alguns alunos nesse momento pré-Enem. Estou aqui com o aluno Lucas. E aí, Lucas, como é que está esse momento pré-Enem? Como é que está aí o coração, aí a preparação? O nervosismo está a 1000, mas estamos conseguindo nos preparar com uma série de aulas que estamos tendo. E você tem alguma pergunta para os nossos professores de plantão? Eu tenho uma pergunta para a professora Ana Paula Lira, sobre a coesão textual na prova do Enem. Então, temos aqui a pergunta do Lucas. Eu sou José Júnior, diretamente do pátio do Colégio Objetivo para o Super Revisão Enem. Muito boa a sua pergunta. A questão, ela trabalha sobre elemento de coesão textual. E ela quer saber a que o pronome oblíquo nu se refere no contexto. Vejamos. Aqui ele diz: deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. Fica claro aqui que o pronome oblíquo nu
ele vai retomar a palavra presente, que por sua vez já retoma a palavra cavalo de madeira. Logo, a alternativa correta, nós teremos aqui a letra E, aos termos presente e cavalo de madeira. Estamos de volta aqui no pátio do Colégio Objetivo e vamos falar com a aluna Ana Beatriz, do 2º ano. E aí, Beatriz, como é que estão suas expectativas? Você, do 2º ano ainda, está se preparando já? Sim, a preparação desde muito cedo é muito importante para o Enem, porque o Enem engloba todo o conhecimento que você vai adquirindo a partir desde da educação infantil até o 3º ano. Então é fundamental a preparação desde muito cedo, desde o 1º ano, para que você possa responder a prova conscientemente e tire uma boa nota. Certo. E você tem alguma dúvida que você gostaria de tirar com os professores da área de linguagens e códigos? Sim, eu gostaria de perguntar à professora Eveline que ela explanasse sobre as variantes linguísticas e como elas estão sendo cobradas no novo Enem. Então vamos voltar para o estúdio com a resposta da professora Eveline. Eu sou Ana Caroline para a superrevisão do Enem do Colégio Objetivo. Bom, é uma pergunta muito boa. Antes da gente comentar a questão aqui, apenas enfatizando, né, qual é a característica da prova de linguagens e códigos do Enem. Como o próprio nome da prova diz, linguagens, códigos e suas tecnologias, a prova vai abordar vários tipos de linguagem. Linguagem verbal, não verbal, linguagem publicitária, linguagem de mídia, redes sociais, linguagem corporal. Então, existe que o aluno tem um conhecimento que a gente chama de conhecimento horizontal, aquele conhecimento amplo, interdisciplinar, transversal, né? Não mais aquela coisa decoreba, aquela coisa decorativa de autores, nomes, obras de autores, mas o autor ele vai ser sempre cobrado dentro de quê? Dentro de um contexto, dentro de uma interpretação, né? E é fundamental que o aluno saiba estabelecer essas relações intertextuais, interdisciplinares. Então, é o exemplo dessa questão que nós temos aqui, né? Que trabalha um texto, mas que não é um texto verbal, né? Um quadro é um texto também, mas não é um texto verbal, é um texto visual. E assim como o aluno lê e interpreta um texto, um poema, um trecho de um conto, ele também vai interpretar, vai ler e vai interpretar um quadro. Então, nós temos aqui um quadro de Vincent van Gogh, né? A Noite Estrelada, um quadro representativo do expressionismo, né? Já estou dando uma dica da resposta que nós teremos aí, né? O que é que nós identificamos nesse quadro como um traço expressionista? As cores fortes, né? A subjetividade do autor, né? Distorcendo essa realidade, essa coisa exagerada, as pinceladas fortes, né? Diferente do impressionismo, né? Que eram traços leves, traços delicados, cores frias, né, cores mais claras, né? Os autores tinham uma preferência no impressionismo a retratar ambientes abertos para captar a luz do sol, então é um quadro mais claro, iluminado, delicado, né? O quadro expressionista ele é bastante diferente. As cores são mais fortes, os traços mais fortes, e nós percebemos uma certa distorção aqui, exagerada, da realidade a partir da subjetividade do artista. Então, nós já identificamos que é um quadro expressionista, né, do pintor holandês Vincent van Gogh, certo? Vejamos, então, as alternativas. Assinale a descrição do movimento a que corresponde à imagem acima do quadro A Noite Estrelada, né? Quando se fala aqui movimento, são os movimentos de vanguarda, também conhecidos como ismos europeus, né? Futurismo, dadaísmo, surrealismo. Vejamos o que diz a letra A. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, mas também pelo marxismo, o surrealismo. Então, nós já identificamos aqui o erro, não é isso? Surrealismo não é um quadro surrealista, é um quadro expressionista. O surrealismo trabalhava mais com a coisa onírica, né? A representação dos sonhos, do inconsciente. Um exemplo de um pintor surrealista seria Salvador Dalí, um autor que foi cobrado na prova do ano passado, né? Então, nós eliminamos aqui a letra A, que identifica o surrealismo. O quadro não é surrealista. Se você encontrasse um quadro, por exemplo, de Salvador Dalí, certo? Você poderia relacionar ao surrealismo. Na letra B, fala a respeito de impressionismo, né? A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornam-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse captar melhor as variações de cores da natureza. Então,
identificamos aqui o impressionismo, já está errado. Nós identificamos que o quadro ele é expressionista, né? Qual seria o exemplo de um pintor impressionista? Monet, Manet, né? Uma questão da prova do ano passado também, que cobrou os movimentos de vanguarda, cobrou um quadro de Monet, Mulher com Guarda-Sol, né? Impressão, Sol Nascente, é outro quadro de Monet também, identificado como impressionista. Nós eliminamos então a letra B. A letra C identifica o expressionismo, seria a resposta correta, não é isso? Que costuma ser entendido como deformação da realidade para expressar mais subjetivamente a natureza e o ser humano, né? Uma coisa que nós destacamos aqui do expressionismo, né? Uma pintora brasileira chamada Anita Malfatti, né? Que tinha influências do expressionismo alemão, fez sua exposição de pinturas em São Paulo em 1917, né? Monteiro Lobato, na época, escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele meio que criticava a tendência expressionista da pintura de Anita Malfatti. E esse texto foi cobrado também na prova do Enem do ano passado. Esse texto em que Monteiro Lobato fazia essa crítica à tendência expressionista de Anita Malfatti. Então, nós identificamos a resposta correta, letra C, só para confirmar. Na letra D, fala a respeito de dadaísmo, né? O quadro ele não é dadaísta. Um exemplo de um pintor dadaísta, de um artista dadaísta, seria Marcel Duchamp, né? Um artista plástico, né? Que gostava de pegar objetos do seu ambiente utilitário e expor em exposições de arte, né, apresentar em exposições de arte, tirando o objeto do seu espaço utilitário, como, por exemplo, fonte de água, roda de bicicleta. Então, o dadaísmo talvez tenha sido um movimento de vanguarda mais niilista, mais radical, né, que tentava mais fortemente subverter as regras, né. Então, o dadaísmo nós eliminamos. E a letra E identifica o futurismo, que também não é a resposta correta. Como o próprio nome diz, o futurismo está ligado à ideia das máquinas, da velocidade, né? da bela época, né? E um exemplo de um pintor futurista seria Giacomo Balla, né? Um pintor italiano que trabalhava exatamente essa técnica da velocidade sugerida através das imagens. Então, nós ficamos como resposta correta. Nós teremos como resposta correta a letra C, que identifica o quadro de Van Gogh como um quadro expressionista. Estamos aqui diretamente do pátio do Colégio Objetivo e dessa vez eu estou batendo um papo com o Aleph. Tudo bom, Aleph? Tudo bem, José. Então, Aleph, nesse momento de preparação para o Enem, já é nesse final de semana, como é que você está se preparando? Bom, a preparação está intensa. A gente está tendo aqui no Colégio Objetivo várias aulas com Super Revisão Enem e também estamos realizando vários testes e simulados do estilo Enem também, que é bem essencial para a realização da prova. Já deixa o aluno com mais segurança, né, assim? Com certeza, o Objetivo está preparando bem seus alunos. Mas, Aleph, você tem alguma pergunta para a nossa equipe? Sim, eu tenho uma pergunta para a professora Eveline. Eveline, eu queria que você explicasse um pouco sobre os movimentos de vanguarda. Então, temos aqui a pergunta do Aleph. Eu sou José Júnior, diretamente para a Super Revisão Enem. Pergunta também bem interessante, que é um assunto bastante cobrado também no Enem, que é a questão de variantes linguísticas, né? Eu costumo dizer que a linguagem, as variantes linguísticas, elas são como um guarda-roupa que você tem, né? Você tem uma roupa adequada para cada situação. Então, as variantes linguísticas seria mais ou menos a mesma coisa. Você não precisa sempre seguir a norma culta, a norma padrão, mas dependendo do contexto da situação, você tem que ter conhecimento da norma culta, né? E em outras situações, de uma linguagem cotidiana, você pode utilizar gírias, você pode utilizar uma linguagem coloquial. Então, assim como você tem que usar a roupa adequada para a situação, você precisa usar uma linguagem adequada também ao contexto de uso, né? E como eu já comentei rapidamente na questão anterior, nenhuma variante linguística deve ser desconsiderada, né? O conceito de certo e errado ele é relativo em relação a isso, desde que a utilização do nível de linguagem esteja contextualizado. Quem já discutia isso há uns 100 anos, né, era Oswald de Andrade, um poeta representativo da primeira fase do modernismo, participou da Semana de Arte Moderna, um dos autores mais cobrados em provas do Enem, né? Uma dica também, se você tivesse que optar por destacar
pegar autores de alguma escola literária, autores que são mais cobrados em provas do Enem, com certeza 90% são autores modernistas. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, né? E talvez porque esses autores já discutiam essa questão da linguagem, né? Da questão cultural, étnica, né? Da formação cultural do Brasil, então que é um assunto bastante cobrado também. Então esse texto de Oswald de Andrade exemplifica isso, né? A questão das variantes linguísticas, da norma culta. E o texto é um texto chamado Pronominais, de Oswald de Andrade, um texto metalinguístico, né, que ele vai utilizar a língua para discutir a própria língua, né, um assunto também bastante cobrado no Enem, a questão das funções da linguagem, função metalinguística, função poética. Então esse texto aqui, além da função poética, é representativo da função metalinguística. A língua vai discutir a própria língua, né. E o texto diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então nós temos aqui exatamente o questionamento da utilização correta do pronome, né? Próclise, ênclise, mesóclise, né? Corretamente, gramaticalmente correto, seria o que aparece ali no primeiro verso, né? Em caso de ênclise, dê-me um cigarro. Mas Oswald de Andrade, ele está relativizando isso. Ele está relativizando essa regra gramatical. Ele diz: quem é que diz dê-me um cigarro? A gramática, o professor, o aluno e o mulato sabido. Ou seja, quem tem conhecimento da norma culta, sabe que é a forma correta gramaticalmente, dê-me um cigarro. Mas dependendo da situação de uso, né, nós podemos relativizar essa regra e podemos dizer me dá um cigarro. E segundo a concepção aqui de Oswald de Andrade, me dá um cigarro não seria incorreto, né? Desde que adequado ao contexto. Então isso é uma questão muito, muito relevante para entender a utilização correta das variantes linguísticas, né? Uma certa vez esse poema foi cobrado na prova do Enem, né? Fazendo uma intertextualidade com um texto de um gramático, né? Domingos Pascoal Segala, em que ele também relativizava a utilização do pronome oblíquo, próclise, ênclise, mesóclise, né? Ele inclusive dizia que a próclise ela pode ser usada na linguagem cotidiana, na linguagem coloquial. Você não precisa estar usando mesóclise, né, dar-te-ei um presente, você não precisa falar assim na sua linguagem cotidiana, certo? Então o texto relativiza esse conceito de certo e errado em relação às normas gramaticais. E a questão diz o seguinte: o poema valoriza a diversidade o quê? Certo? A diversidade étnica ao tratar dos povos que formaram o brasileiro? Não. O poema não enfatiza a diversidade étnica, né? Regional, ao tratar de costumes do homem sertanejo, né? Não é a discussão aqui não é a diversidade regional. Nós não temos ali um exemplo de regionalismo no texto. Nós temos um exemplo de variante em relação à norma culta e à norma coloquial, não regional, né? Social, ao denunciar a falta de escola para os pobres, é isso que Oswald de Andrade está discutindo? Também não. Linguística, ao usar formas fora da gramática escolar, como por exemplo o que ele usa lá no final do poema, né? Me dá um cigarro, que está fora das normas corretas da gramática, mas pode ser aceita dependendo do contexto de uso. Então ele está discutindo exatamente a questão da adequação linguística ao contexto de uso. Ou temporal, ao integrar português arcaico e moderno. Não é uma reflexão sobre o uso temporal da língua, por exemplo, termos arcaicos, neologismos, né? A prova do ano passado abordou uma questão de neologismo, né? Que é inventar palavras, criar palavras novas que devem ser entendidas no contexto. Seria bem diferente de arcaísmo. Arcaísmo é uma palavra antiga que caiu em desuso. Então, o que Oswald de Andrade discute aqui nesse texto é a questão linguística. E é um assunto bastante recorrente na prova do Enem, que merece uma atenção, né? Questão de norma culta, nível regional, linguagem coloquial, sempre considerando esse conceito moderno da sociolinguística, de que nenhum dos níveis de linguagem deve ser desconsiderado. Ele sempre tem que ser sempre aplicado dentro do contexto adequado de uso. E no próximo bloco, dicas de redação diretamente do Colégio Objetivo para você na telinha da sua TV Verde Vale. É a Super Revisão Enem 2011, diretamente do Colégio Objetivo. Fique ligado. Super Revisão Enem Colégio Objetivo, onde estão as